Olá, amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do canal Mais da Bíblia. Aqui é onde você aprende a palavra de Deus. Muito bem. Hoje nós vamos tratar do tema texto e contexto bíblico. Este estudo nos trará um norte de como tratar o texto, de como compreender mais este assunto tão relevante das Escrituras Sagradas. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre texto e contexto bíblico, mas antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, eu gostaria de falar para vocês sobre o termo texto. O termo texto vem do latim textus, que significa tecer, entrelaçar. Muito bem, então para o tecelão ali construir uma roupa de cama, ou uma toalha de mesa, ou qualquer outra coisa do tipo, ele vai pegar ali a linha, vai pegar ali a agulha e vai começar a entrelaçar. Assim é a ideia do texto. Para construir um texto, é necessário você escolher as palavras corretas. Por exemplo, você pega ali algumas palavras, e aí essas palavras devem ter conexões entre uma e outra, para ter ali uma compreensão daquilo que o interlocutor ou locutor quer comunicar à sua audiência. Por isso que, nessa questão do texto, é muito importante nós destacarmos as palavras. As palavras são realmente importantes e elas ganham significados dependendo do seu contexto. Desta forma, você consegue, então, entender ali o texto, tá certo? O texto é importantíssimo para a nossa compreensão, para a nossa comunicação e o entendimento daquele que está nos ouvindo. Agora, um detalhe interessante. Um grande teólogo, dois grandes teólogos, Gordon Fee e Douglas Stuart, eles escreveram um livro, Entendes o que lês, na página 39. Gordon Fee e Douglas Stuart escreveram o seguinte: um texto não pode significar o que nunca significou. Interessante, né? Um texto não pode significar o que nunca significou. As pessoas, elas querem ler o texto e querem dar significado àquilo que o autor original nunca quis que significasse. Por exemplo, hoje no século XXI, existem alguns estudiosos que dizem que muitos leitores assassinaram o leitor. Por que será isso que acontece? Porque as pessoas, elas leem o texto e querem que o texto signifique aquilo que elas querem e não aquilo que o autor original queria que ele significasse. Então a gente nunca pode fazer isso, principalmente com as escrituras sagradas. O autor original é Deus. E os escritores foram 40 aí ao longo de um período de 1500, 1600 anos para a construção entre o Antigo e o Novo Testamento. E Deus tem um propósito ao escrever as Escrituras Sagradas. Por isso que todo texto, amigos, nós devemos lê-los dentro do seu contexto. Falando sobre isso ainda, o texto são as palavras contidas em uma passagem. As palavras. Então o contexto é isso. São o que vem antes e depois. Por exemplo, vamos pegar aqui um livro de Isaías, capítulo 43. Você tem ali vários versos. O contexto imediato, você pega ali o verso 5, aí você vai pegar do verso 5, você vai subindo, verso 4, 3, 2, 1. Depois, verso 6, 7, 8, 9. E assim por diante. Então ali está dentro, isso é o contexto imediato. Versos que vêm antes e versos que vêm depois. O contexto mais amplo já são os capítulos. Ali no contexto de Isaías capítulo 43, está falando que Deus vai remir o seu povo, Deus vai resgatar o seu povo dos inimigos. Mas você lê o capítulo 42, você vai ver ali que está falando do Jesus, do Messias que viria. Por isso que você tem que ler não só o contexto imediato, mas também o contexto mais amplo, que são os capítulos anteriores e os capítulos posteriores. Isto é o contexto amplo. Alguns
teólogos mencionam que é o contexto remoto. Tá? E ali, se você não compreender essa passagem, você tem que ir a outros livros da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. Como eu estou falando para vocês, sobre o Messias. E o Messias são vários profetas do Antigo Testamento que falam acerca dele. Que o Messias que viria, que libertaria o povo, enfim. Então isto é o contexto amplo, que é capítulos que vêm antes e depois, e o contexto imediato, que é a perícope que você está lendo ali, ou seja, o trecho que você está lendo. São os versos que vêm acima e versos que vêm abaixo. É desta forma que você compreende aquilo que o autor ou que o escritor bíblico quis dizer. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos avançar. Além disso, tem um estudioso chamado Nadson Emanuel, ele escreveu o seguinte, está aparecendo aí na tela para você. Na Bíblia, as pessoas usam texto sem contexto por pretexto. Olha que interessante. Então, não só na Bíblia, né, em todos os textos, as pessoas elas tiram o texto do seu contexto e aí gera um pretexto. E aí vem as interpretações, as más interpretações, vem as heresias e assim por diante. Por isso que nós não podemos ler o texto fora do seu contexto original. Olha a imagem aí do iceberg. O iceberg, você só vê a ponta ali na parte acima do mar. O iceberg, a parte inferior é muito maior do que a própria ponta. Assim é o texto. O texto é apenas a ponta daquilo que o autor quis dizer. Agora, o contexto é muito mais amplo e profundo, como na imagem aí que você está vendo. Então, o texto é apenas o início daquilo que o autor quis dizer. Já o contexto é desta forma que você compreende o texto de uma maneira mais ampla e mais profunda. Texto sem contexto é um pretexto. E aqui, falando sobre essa questão do texto, do contexto, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, amigos. Existem vários tipos de contextos. Quando a gente fala de contexto bíblico, a gente tem que se ater aos seguintes contextos. Existe o contexto histórico, que abarca o contexto cultural, social, político, religioso. Esse é o contexto histórico. Existe o contexto geográfico, onde aconteceu aquela passagem. Existe ainda o contexto religioso, como acabei de mencionar. Então, para você entender a Bíblia na íntegra, você deve se ater a esses contextos. Além disso, tem um contexto literário. O contexto literário, ela fala acerca do livro. Que tipo de livro? Você sabe que existe o livro narrativo, profético, poético, parábola, alegoria. Então, que contexto o autor quis, ou escreveu, melhor dizendo? Qual é o contexto que ele escreveu? Qual é o contexto literário? Que tipo de livro que ele escreveu? É assim que a gente compreende uma palavra, uma passagem, tá certo? Dentro do seu contexto literário. Então, para a gente poder compreender, a gente precisa se ater a esses contextos. Quando a pessoa fala assim, está dentro do contexto, você pode perguntar, qual o contexto? Contexto histórico, cultural, social, político, religioso, literário. Além desses contextos que eu mencionei, existe o contexto canônico. O contexto canônico são livros da Bíblia que falam sobre determinado assunto. É aí que vem as doutrinas. Por exemplo, você quer estudar sobre a morte. Você não vai pegar um livro da Bíblia e compreender sobre essa doutrina. Existem outros livros que dialogam com um determinado livro que você está estudando. Você pode pegar ali, por exemplo, Gênesis no capítulo 3, no verso 19, que fala, no suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois tu és pó e ao pó tornarás. Depois você pode pegar ali um livro de lá de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 7. E assim, sucessivamente, você vai pegando vários textos
que falam sobre o mesmo assunto. Isso é contexto canônico. Quando uma doutrina se baseia em vários livros da Bíblia, nunca em um livro, nunca em uma passagem, nunca em um verso. A doutrina bíblica, ela se baseia em várias passagens bíblicas. Por exemplo, você tem ali um abismo entre Moisés e João, que escreveu o Apocalipse. Moisés escreveu 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e além do livro de Jó. João escreveu as 3 epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João, o Evangelho de João e o livro do Apocalipse. Entre Moisés e João, você tem ali um abismo temporal. Mas eles dialogam entre si, dependendo de que doutrina você está estudando. Então, nessa questão do contexto canônico, é muito interessante. Por exemplo, você fala ali sobre a volta de Jesus. Para falar sobre a volta de Jesus, existem várias escolas literárias. Você tem a escola literária preterista, você tem a historicista, a futurista e a idealista. Vamos para a preterista. A preterista jogam as profecias tudo para o passado. Nenhuma profecia vai se cumprir nem no presente nem no futuro. Tudo se cumprir no passado. Essa é a escola preterista. Existe ainda a escola futurista. A escola futurista diz que as profecias vão se cumprir tudo no futuro. Nenhuma profecia se cumpriu no passado, mas todas elas se cumprirão no futuro. Esta é a interpretação da escola futurista. A escola idealista diz que nenhuma profecia vai se cumprir em determinado tempo, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. É apenas um contexto espiritual. Tudo eles espiritualiza a escola idealista. Já a escola historicista, a meu ver, é a escola que tem mais base bíblica. O próprio Jesus usou. Se você for lá para Mateus capítulo 24, verso 15, lá diz do abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Mateus 24, verso 15. Lá, Jesus está naquele momento, no presente, falando de algo que o profeta falou no passado, que iria acontecer no futuro. Então perceba, passado, ele referiu ao passado que o profeta Daniel falou, ele estava no presente de algo que ia acontecer no futuro, que é o acontecimento da destruição de Jerusalém no ano 70, pelos imperadores romanos. Por isso que a escola historicista é a escola que mais tem base na palavra de Deus. Além de Jesus, os apóstolos usaram essa escola, os reformadores, Zwinglio, você tem Martinho Lutero e outros reformadores que usaram essa escola literária. Por isso que, quando a gente fala da volta de Jesus, a volta de Jesus, ela é um assunto primário. Todos nós, cristãos, sabemos que Jesus vai voltar. Agora, como ele vai voltar? Aí já é secundário. Quando eu falo primário e secundário, não é que o secundário não é importante, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o primário é Jesus vai voltar. Todos nós sabemos. Agora, como ele vai voltar? Aí existem várias escolas literárias. E para isso, você precisa ter um estudo da Bíblia mais aprofundado, para ver qual escola tem mais base na palavra de Deus. Tudo bem? Então, desde o contexto canônico, é preciso você se atentar para esses detalhes, para que você possa, então, compreender uma doutrina que você está ali pesquisando ou ali estudando, tá certo? Isso é extremamente importante para a nossa compreensão espiritual. Mas tem um outro detalhe que eu gostaria de destacar com vocês. O detalhe é o seguinte, amigos. Antes de você ler o texto, dentro do seu contexto, é necessário você fazer algumas perguntas para ele. É como se a Bíblia Sagrada fosse uma pessoa. Você deve personificar. Por exemplo, você deve fazer algumas perguntas para a Bíblia Sagrada. A primeira pergunta que você pode, norteador que você pode fazer é o quê? Ou seja, de que assunto o texto está falando? Depois, a outra pergunta, quem? Quais são as pessoas que estão ali no enredo, na história?
na narrativa. Quem está participando ali? A outra pergunta que você pode fazer é: quando? Quando isto aconteceu? Qual foi o período? Outra pergunta que você pode fazer: onde? Qual foi o local? Outra pergunta: como? Ou seja, alguns detalhes de como aconteceu tudo ou o que está sendo dito no texto. E a outra pergunta é: por quê? Qual é o objetivo da mensagem? Qual é o seu significado? Por que o autor escreveu desta forma? Então, essas perguntas, o que, quem, quando, onde, como e por quê, são perguntas norteadoras para o texto bíblico. É desta forma que você vai conseguir interpretar de uma forma eficaz as Escrituras Sagradas. Portanto, nunca leia um texto por ler. Sempre faça essa pergunta. Como se a Bíblia fosse ali uma pessoa que você está dialogando para obter as informações adequadas de acordo com a passagem que você está estudando, ok? Vamos ver isso na prática? Depois de nós falarmos tudo isso, é importante agora a gente ver isso na prática. E esse estudo é apenas um ensaio daquilo que você pode fazer e aprender da palavra de Deus, ok? Dito isso, vamos agora para o texto bíblico. Vamos compreender na íntegra como que um texto fora do seu contexto pode ter uma outra interpretação equivocada. Vamos lá abrir nossa Bíblia, no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 24, no verso 40. Verso 40 e 41. Vamos ver aqui o que o texto bíblico pode dizer quando é tirado do seu contexto. Vamos lá? Diz assim, Mateus capítulo 24, verso 40 e 41. Diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Olha só, como que você compreendeu esse texto? Vou deixar um tempinho aí para você pensar. Um será tomado e deixado o outro. O que esse texto pode nos remeter? A doutrina do arrebatamento secreto. Sim ou não? Eu não sei quantos de vocês já estudaram essa doutrina, mas muitos estudiosos, teólogos dizem que Jesus vai arrebatar a sua igreja secretamente. Mas se a gente ver o texto, o seu contexto, na verdade, a gente vai entender de uma outra forma. Se você ler só esses versos isolados, você pode até interpretar dessa forma, de uma maneira errada. Mas se você vê o contexto, lembra? O contexto são textos que vêm antes e textos que vêm depois. Olha aí, vamos ver o que Jesus aqui, nesta parábola, quis dizer. Vamos pegar aí a partir do verso 36, que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Veja, no verso 36, Jesus está falando da sua volta. Ele diz, quando ele estava aqui na terra, ele diz que não sabia nem o dia nem a hora da sua volta. Obviamente que agora ele está no céu, ele sabe o dia que ele vai voltar. Mas quando ele esteve aqui, ele falou que não sabia nem o dia nem a hora, nem os anjos, somente o Pai. Mas vamos continuar aqui, olha o verso 37. Pois assim como não foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Perceba agora que no verso 37, Jesus faz uma comparação. Ele faz uma alusão aos dias de Noé. E o que aconteceu nos dias de Noé? Noé estava construindo a arca, Deus falou que iria chover copiosamente sobre a terra, porque a maldade do homem estava crescendo cada vez mais, e Deus pediu para Noé construir uma grande arca, colocar os animais, sua família e todos aqueles que o aceitassem o seu apelo. Mas os antediluvianos não aceitaram, começaram a tirar sarro de Noé, falaram que não ia chover, enfim. Hoje nós falamos sobre a volta de Jesus. E muitas pessoas também tiram sarro. Mas aqui nesse contexto, Jesus faz esta alusão ao Antigo Testamento, dizendo assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Mas vamos continuar aqui o texto.
a leitura do texto. Verso 38. Porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí, verso 40, 41, vai falar, um será tomado, um deixado, como a gente acabou de ver. Vamos entender o texto agora. Primeiro ponto. O texto não está falando de forma alguma, dentro do seu contexto imediato, do arrebatamento secreto. Jesus aqui está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, nos dias de Noé. O povo não estava nem aí para que Noé estava falando, para que Noé estava pregando. E ele faz a comparação como seria também nos seus dias. Mas aí ele fala no verso, especialmente no verso 39, ele fala, e não perceberam. Quem não perceberam? Os antediluvianos. Não perceberam. Quando começou a cair os primeiros pingos de chuva. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Aí começou a chover copiosamente e a chuva arrebatou a todos. Agora uma pergunta que eu faço a vocês. Quem estava salvo aqui, nesse contexto? Quem foi levado ou quem foi deixado? Se você falar quem foi deixado é que estava salvo, você acertou. Por exemplo, quem foi deixado dentro da arca é que salvou. Quem foi levado pelo dilúvio, pela chuva do dilúvio, se perdeu. É isso que o texto está dizendo. Não está falando de arrebatamento secreto aqui. Se você entender melhor, a gente pode ir para o contexto canônico, que vai aparecer essa palavra aqui, os levou. Olha o que diz o livro de Daniel. Daniel, no Antigo Testamento, no capítulo 2, no verso 34 e 35. Vai aparecer essa mesma expressão que nós lemos aqui no livro de Mateus. Daniel, no capítulo 2, no verso 34 e no verso 35. Olha o que diz aí. Diz assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Olha assim, aqui no capítulo 2 de Daniel, está falando, nesse contexto, você vê todo o contexto do livro de Daniel, está falando sobre a Babilônia, depois os Medo-Persas, depois a Grécia, Roma papal e imperial, e os reinos divididos, que seria a Europa. E uma pedra sem auxílio de mão seria o reino de Deus à volta de Jesus. Aqui está falando que esta pedra sem auxílio de mãos, que foi cortada, ela se chocou nos pés da estátua. Ou seja, a volta de Jesus será em nossos dias. Assim creio eu, assim também crê você, que a volta de Jesus será em nossos dias. E aqui nesse contexto, perceba que esta pedra que chocou-se com a estátua, fez um vento e os levou. Levou quem aqui nesse contexto? Levou os ímpios. E não viram vestígio deles. Assim também é o assunto aqui da parábola de Mateus capítulo 24. Está falando da volta de Jesus também. E perceba que nesse os levou, foi aqueles que se perderam. Assim também é aqui no verso 39 de Mateus capítulo 24, verso 39. Diz que aqueles que os levou foram os que se perderam. Portanto, amigos, o texto não está falando de arrebatamento secreto, de forma alguma. Até aqui tudo bem? Deu para você compreender? Por isso que a gente não pode tirar o texto do seu contexto original, porque senão a gente vai forçar o texto a dizer aquilo que ele nunca quis dizer. Ok? Vamos avançar aqui. Tem um outro texto em Oséias, o Antigo Testamento ainda, vá para Oséias,
no capítulo 3, no verso 1. Depois de Daniel ali, Oséias, capítulo 3, verso 1. Diz assim: Disse-me o Senhor, vai outra vez, amo a mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Aqui, lendo esse texto, uma vez um pastor interpretou esse texto da seguinte forma: ele pegou, ele leu esse texto, falou para o seu amigo que deveria ficar com a esposa dele e adulterar com ela. E aí o repórter um dia fez uma pergunta para ele e falou assim: pastor, como que você, sendo cristão, pratica o adultério? Ele falou assim: não, mas a Bíblia falou para fazer isso. Ele leu o capítulo 3, verso 1 e falou que deveria amar a mulher do seu amigo e adulterar. E aí o repórter leu o texto e falou assim: não, você percebeu aí que no U tem um acento agudo? Adúltera não é adulterar, é adúltera. Ama a mulher, uma mulher amada de seu amigo é adúltera, não é adulterar. Perceba que quando a gente lê o texto sem a devida responsabilidade, interpretando dentro do seu contexto, tanto imediato como um contexto mais amplo, a gente tem interpretações extremamente equivocadas, como aconteceu com este pastor. Por isso que aqui nesse contexto, você vê o contexto mais amplo, no capítulo 1, capítulo 2, ali o próprio Oséias era a representação de Deus. E Gomer, que é esta mulher que ele casou, era uma representação do povo de Israel. Aqui tem um simbolismo entre Oséias, representando Deus, e Gomer, representando os filhos de Deus, os filhos de Israel. Este é o contexto deste capítulo 3, verso 1. Nunca pode tirar-se do seu contexto, nem o imediato e nem do contexto amplo. Vamos mais um texto. 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 25. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25. Tem um outro texto aqui bem relevante para nós podermos compreender. 1,25 de 1 Coríntios. Diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja, tem pessoas que acham, e você tirar esse texto do contexto, você vai interpretar que Deus é louco. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas o texto não está falando que Deus é louco, nem que Deus é fraco. O texto está falando, se você ver o contexto imediato, a partir do verso 18, Paulo vai falar acerca da mensagem da cruz. Ele vai falar que a mensagem da cruz era loucura para os gentios e escândalo para os judeus. É disso que ele está falando. Só você ver aí o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, quando Paulo fala desta forma, ele diz que o evangelho é loucura para alguns. Para alguns é mesmo. Existem muitas pessoas que não conseguem compreender o que Deus quer dizer nas escrituras sagradas. E para ele é loucura. Um homem morrer na cruz do Calvário pelos meus pecados, para os gregos isso é loucura. Para os gentios. E para os judeus é um escândalo. Como que um homem dizendo que é Messias vai morrer e vai pagar os meus pecados? Nós teremos um Messias político que vai nos libertar do jugo romano. Esta é a mentalidade judaica de um Messias político. Então aqui, de nenhuma maneira, o texto está falando sobre a questão de Deus, que Deus é louco, que Deus é fraco. De forma nenhuma o texto está falando sobre isso, ok? Vamos para mais um texto, ainda aí em 1 Coríntios, no capítulo 2. Agora vamos ver isoladamente o verso 9, tá? Isoladamente o verso 9, que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mais um verso isolado e pode ter uma compreensão equivocada. Muitos leem este verso e dizem que ele está falando do céu. Mas se você ver todo o contexto, tanto imediato como o contexto amplo, você não vai ver nenhuma expressão do céu ali. Paulo aqui está falando sobre a sabedoria. A sabedoria que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você olhar aí o verso 8, diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, aí ele diz o verso 9, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Perceba que no próprio aqui contexto imediato a gente consegue identificar que Paulo está falando da sabedoria. Depois pode ficar o exercício aí para você, ver o capítulo 1, capítulo 2 e ler na íntegra para você ver que está falando sobre sabedoria, ok? Então tomemos cuidado na hora de interpretar as escrituras sagradas. Vamos a mais um texto bíblico. Vamos agora em Filipenses. Filipenses, no capítulo 4, é um texto também que muitas das vezes é tirado do seu contexto imediato e tem uma interpretação equivocada. Filipenses, no capítulo 4, no verso 13. Filipenses 4, 13, diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. É um texto muito conhecido, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí as pessoas, elas dizem assim, amigos: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou fazer uma faculdade e vou passar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou desempregado, eu vou arrumar um emprego. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou tratar as pessoas com mais respeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou amar mais a minha esposa. Tudo posso naquele que me fortalece. Amigos, realmente tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Deus. Só que o texto não pode ser tirado do seu contexto. Se você ler aí o verso do 10 em diante, você vai ver ali o verso 11 especificamente, que Paulo passou por várias privações. Ele passou por nudez, ele teve fome, sede, e várias outras privações ele teve. E aí no verso 13 ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, você sabe que ele era um fariseu muito bem sucedido, e ele passou por vários momentos ali no contexto judaico, de abundância, de riquezas, mas quando ele veio para Jesus, ele passou por várias dificuldades, perseguições, dificuldades, privações, mas Deus estava com ele. É nesse contexto que o apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos tudo de fato, irmãos, porque Deus nos fortalece. Mas se nós passarmos por privações, nós também podemos continuar no Senhor, porque Ele nos fortalece. Então é isso que nós temos que entender. Tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos a mais um texto. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 1. Esse é um outro texto que é muito mal compreendido também. Mateus capítulo 7, verso 1, que diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Não julgueis, para que não sejais julgados. Tem gente que lê só esse verso. Tá vendo? Você não pode me julgar, porque senão você também vai ser julgado. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mas você leu o contexto imediato, os outros versos, que diz assim, ó: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão,
porém não reparas na trave que está no teu próprio? Verso 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Perceba que o verso 5 é base para o verso 1. Todos os versos que eu li aqui, mas os versos 5, porque eu falei hipócrita. Com quem Jesus está falando? Qual é a audiência? Lembra quem? Para quem Jesus está falando? Para os fariseus. Aqui é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte são 3 capítulos. Capítulo 5, 6 e 7. E Jesus aqui está falando dos fariseus, porque eles eram hipócritas. Eles falavam para o povo fazer determinadas coisas, mas eles mesmos não faziam. E aqui, Jesus está falando que Jesus não está aqui inibindo ou falando que você não pode julgar. Não é isso. Ele está falando que nós não podemos fazer julgamentos da vida da pessoa, julgamentos intencionais. Como é que você vai criticar o outro? Como é que você vai falar do outro? Se você está afastado dos caminhos de Deus. Como é que você vai falar não adultera se você adultera? Como é que você fala não rouba se você rouba? É desse contexto que ele está falando. Tanto que é que ele diz aqui, né? Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Primeiro eu tenho que me preocupar com a minha vida, tanto espiritual, mental, emocional, enfim, a minha vida. Aí sim, se a minha vida está em ordem, conforme os critérios do Senhor, eu estarei apto para ajudar o meu irmão. E o julgamento aqui não é um julgamento, um mau julgamento, né? É o julgamento no sentido de você ajudar o seu próximo. Se você não se ajuda, como é que você vai ajudar alguém? Não tem sentido. Tanto que é que lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 24, o próprio Jesus falando também ali, ele diz que mas não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça. Então perceba que o texto, os textos não estão aqui em desacordo um com o outro. Muito pelo contrário, eles se completam. O julgamento correto é, primeiro a minha vida tem que estar em ordem, para eu poder ajudar o meu irmão. É nesse contexto que Jesus está dizendo. Os fariseus eram líderes religiosos, eles poderiam ajudar ali o povo de Deus, mas eles não ajudavam, eles criticavam, eles apontavam, porque eles mesmos não praticavam o que estava nas Escrituras Sagradas. Então, amigos, é isso. O texto não pode ser tirado do seu contexto. E isso serve para qualquer um. Você nunca pode tirar ele do seu contexto, porque senão você vai ter uma interpretação equivocada. Ok? Nós não temos o direito de tirar os textos fora dos seus contextos originais. Usar um texto como base doutrinária é uma grande responsabilidade e requer coerência e estudo. Não se pode forçar a interpretação para justificar crenças pessoais. Não posso forçar um texto bíblico e dizer aquilo que ele nunca quis dizer. Por isso, eu e você temos que tomar muito cuidado de ver o texto dentro do seu contexto histórico, cultural, político, religioso, o contexto canônico, como nós acabamos de falar também neste estudo. Tudo isso é importante na hora de interpretar. Além disso, fazer perguntas para o texto, né? Aquelas perguntas básicas. O que, quem, onde, quando, por quê. São perguntas norteadoras para o texto. E aí você vai procurando as respostas, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, diz Orígenes, tá certo? Avançando aqui para ir para a parte final do estudo, Douglas Stuart e Gordon Fee, no livro Entendes o que Lês, na página 27, ele diz: todas as heresias ou práticas
imagináveis alegam ter apoio em algum texto. Essa é uma grande realidade. Todo mundo, todos os teólogos que defendem as suas teorias, eles querem apoiar em um texto bíblico, ou em alguns textos. Mas você e eu, nós somos leitores da palavra de Deus. E se nós somos leitores assíduos, nós devemos verificar se o que estão dizendo está de acordo com a palavra de Deus.